Aleluia! Graça e paz, povo de Deus, povo da vila, amém! Você que está aqui, você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir a Ele, você pode dizer glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Eterno nesse lugar, que os céus se abram sobre a nossa cabeça, que o nosso coração venha estar receptivo nessa terra. Você que está aí pelo Facebook, que o Eterno te abençoe, abençoe a sua casa, que você deixe essa canção entrar aí no seu lar, que você possa abrir o seu coração. Eu quero já iniciar orando por você. Soberano Deus e Eterno Pai Celestial, levantamos, ó Pai querido, mãos santas neste lugar, ó Deus querido, para que o Senhor mesmo use as nossas mãos para abençoar em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus querido, que as nossas mãos, ó Pai querido, sejam, ó Deus querido, usadas pelo Senhor em tudo e em todos, em nome de Jesus, para abençoar, ó Deus querido, para servir, ó Deus, para proteger, ó Deus, para orar, para, ó Deus querido, estar clamando a Ti, ó Deus, por alguma necessidade e estar ajudando as necessidades, Senhor. Que as nossas mãos, ó Pai querido, não cessem de ser erguidas aos céus, ó Deus querido, não só por esta igreja, mas por todas as pessoas, ó Deus querido, que estão ouvindo nesta hora a Tua palavra, esta oração, e que estão, ó Deus querido, abrindo os corações para cultuar o Teu nome na noite, ó Deus querido, de hoje, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa guardar, ó Pai querido, a vida dessas pessoas. Ó Deus querido, mais uma vez te pedimos pelos profissionais da área de saúde, Deus eterno, em o nome de Yeshua HaMashiach, abençoa eles, guarda eles, ó Deus, protege, ó Deus querido, a vida deles, guarda a integridade física e a saúde, ó Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor seja o Senhor dessas vidas, que o Senhor possa entrar na vida, ó Deus querido, deles, na vida dos familiares desses, ó Pai, nas casas, ó Deus querido, está, ó Deus querido, fazendo o movimento do Senhor, ó Deus, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Seja, ó Deus querido, com a Tua igreja que se reúne nesta hora, queremos, ó Pai querido, apresentar mais uma vez a Ti um culto que agrade, ó Deus querido, Teu coração, porque se o Senhor se alegrar conosco, ó Deus querido, neste lugar, o Senhor, ó Deus querido, vai gerar força em nós, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos ser fortalecidos nesses dias maus, em nome de Jesus. E a Tua palavra diz que basta cada dia o seu mal. E hoje, ó Pai querido, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é o Senhor dos nossos corações. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus querido, a vida dessas pessoas que aqui estão, a vida desses, ó Pai querido, que estão online, seja, ó Deus querido, pelas redes sociais, quais sejam, ó Deus querido, Facebook ou o YouTube. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar e proteger, em nome de Jesus. Assim, ó Deus querido, como o salmista declarou, nós também declaramos essa noite que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Ó Deus querido, por isso, ó Deus querido, nós nos refugiamos em Ti, porque o Senhor é esse nosso lugar seguro e queremos estar diante de Ti. Senhor, Deus querido, com o nosso coração, aceita a nossa adoração e que o Senhor, Pai querido, possa receber nos altos céus a adoração. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e abençoamos nesta noite essas pessoas diante do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos gerar uma canção aqui, a gente vai dar um clima aqui na luz. Deixa essa canção entrar aí na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore a Ele. Coloque seu coração diante dEle. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser
coração do amado da minha alma ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Nós te amamos. Essa igreja te ama, Senhor. Tu és o Deus do céu. Reconhecemos a tua grandiosidade. Reconhecemos a tua soberania, o teu poder, a tua majestade santa. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, queremos te adorar, eu quero te adorar, Senhor amado, eu quero te adorar, eu quero te adorar, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Nós te amamos, Deus. Tu és o nosso amado. O Senhor é o nosso amado. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Amém. Devido a esse amor de Deus, que foi tão grande, tão incomensurável é o amor de Deus, que nos reúne nesse lugar, que nos reúne pelas redes sociais, que nos faz literalmente estarmos juntos para colocarmos o coração diante dele. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, em nome de Jesus. Disse: haja luz. Foi dia e houve luz. Glória a Deus. Eu quero gerar aqui uma palavra no seu coração. Está me escutando bem aí, Ana? Amém? Eu não vou usar o microfone direto, não. Vou deixar aqui e a gente vai captando aqui de alguma maneira. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Glória a Deus. Eu quero gerar um tema para nós, com base nesse texto, sem nenhum pretexto, na verdade, mas com o ensejo de gerar aqui três formas, ou três características que podemos fazer uma boa escolha. Então, quero gerar como um tema uma boa escolha. Escolha o que é para fazer cuidadosamente. Uma boa escolha é o nosso tema de hoje. Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se
o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Escolha. A nossa vida está cheia de escolhas. Na verdade, nós só não escolhemos nascer e não escolhemos morrer. Fora isso, tudo nós escolhemos. Inclusive quando nós somos bebê, né? Se não mamamos, choramos. Choramos porque queremos mamar e a nossa escolha é mamar, né? Então, até escolher a mamar ou não é uma escolha, né? E nós passamos a nossa vida toda de escolha, e nós, desde bebê até casamento, né, e até chegar ao nosso falecimento, nós geramos escolhas na nossa vida. Nós escolhemos cores, escolhemos roupas, né, escolhemos com quem nós vamos nos casar, escolhemos se vamos ter filho ou não vamos ter filho. É uma escolha. Amém ou não amém? Então precisamos entender isso, porque se nós estamos aqui, nós também entendemos que é uma escolha estar aqui, né? Estar nesse lugar, estar gerando aqui uma palavra de Deus é uma escolha. Nós escolhemos inclusive se nós vamos ficar triste ou não com as situações da vida. Nós escolhemos se nós vamos gerar felicidade no nosso coração. Então, tudo vai basear naquilo que está à sua volta, e aquilo que está à sua volta vai gerar em você uma escolha. Alô? Então, nós só temos que aprender a escolher fazer ou não fazer, né? Se nós vamos escolher fazer a coisa certa ou se nós vamos escolher fazer a coisa errada. Se nós vamos escolher a Cristo ou não vamos escolher a Cristo. Se nós vamos escolher o Espírito Santo ou se nós não vamos escolher o Espírito Santo. Se nós vamos escolher ouvir a palavra de Deus ou não ouvir a palavra de Deus. A nossa vida sempre será uma escolha. Então nós precisamos entender no nosso coração que nós precisamos escolher as coisas que são certas. Nós vamos escolher orar, nós vamos escolher jejuar, nós vamos escolher fazer propósito ou não. Então está baseado na sua escolha. Mas deixa eu só frisar aqui para você que eu estou chamando de escolha essas duas possibilidades de fazer ou não. Eu estou falando que por você ter, né, essa escolha na sua vida, que isso lhe dá o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Porque eu, pastor Adilson Leandro, né, eu não acredito
na questão do livre-arbítrio daqueles que, principalmente daqueles que não têm livre-arbítrio, porque nós não arbitramos a nossa vida. Então eu só quero abrir esse friso aqui. Por nós não arbitrarmos a nossa vida, nós não temos livre-arbítrio. Deus não te deu livre-arbítrio. Muito pelo contrário, a palavra de Paulo, ele vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, gera a ideia do que? Da escolha. Você escolhe fazer ou você escolhe não fazer. Enfim, no contexto bíblico, nós aqui, querido, apostamos em escolher a palavra de Deus, né? E é justo nós entendermos aqui nesse texto de Atos, capítulo 6, né, a vida dos discípulos aqui, exatamente no momento de escolha, quando os discípulos se reuniram, e nessa reunião dos discípulos eles iam escolher pessoas que pudessem estar trabalhando em um ministério dentro da igreja. Então há aqui também uma escolha. E o próprio Pedro disse: não é justo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. Né? E aqui ele está falando de servir as viúvas, aquelas que eram viúvas e eram servidas pela igreja, né? Porque elas não tinham recursos e elas não tinham filhos. Essas viúvas, elas eram protegidas, elas eram amparadas com mantimento diário, né? Porque todos tinham tudo em comum, e por terem tudo em comum, essas viúvas, elas, e os órfãos principalmente também, eles eram assistidos pelos discípulos. E o que estava acontecendo? Devido novos convertidos entrando, né? Como o texto diz, né? Havia os helenistas e havia os que falavam em hebraico e aramaico. Então eles estavam meio que confundindo ali a fala e eles não estavam servindo direito às mesas. E os discípulos entenderam que, como eles ministravam a palavra de Deus, como eles levavam o evangelho, como eles ensinavam o evangelho, não era lícito para eles deixar de ministrar a palavra para fazer uma outra coisa. Então eles escolheram também, né? Escolheram a palavra de Deus, escolheram ministrar a palavra de Deus em detrimento a estar servindo a mesa. Porém, eles não desampararam essa parte, porque assim também eles vão escolher pessoas para servirem a mesa. E mediante todo esse contexto aqui que nós estamos falando, a igreja acabou crescendo. Ela cresceu porque eles estavam fazendo a cidade, e aí as pessoas iam somando junto ali naquele lugar. E com isso, querido, eu quero trazer aqui 3 passos para uma boa escolha no reino de Deus, né? Por isso, eu quero que você pense em primeiro lugar, Deuteronômios, capítulo 30, no verso 19. Diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos nessa versão aqui que entende. Hoje invoco o céu e a terra como testemunho contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Amém? Até ali a parte B. Por que até a parte B? Porque há aqui uma escolha entre ouvir a voz de Deus ou não. A pessoa pode hoje decidir e ouvir a voz de Deus e escolher em obedecer. Por quê? Porque Deus vai dizer assim: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e vossos descendentes. Então, logo, querido, há uma proposta de Deus para nós, diante de nós, que é o que está colocando como um prato para nós de vida ou prato de morte. E o que Deus aconselha é exatamente que venhamos escolher o caminho da vida. Então, querido, nós precisamos entender isso no nosso coração, porque isso parte do pressuposto da sua escolha. E
que nós precisamos compreender isso. E nós precisamos entender no nosso coração que para nós escolhermos aquilo que é bom, nós precisamos escutar a voz de Deus. Alô? Veja para mim o verso 15 e o 16 aí mesmo, 15 e 16. Diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. 16. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno abençoará na terra em que estais entrando a fim de tomares posse dela. Deus, ele confirma em Deuteronômio aquilo que ele queria fazer com o seu povo. O que, pastor? Abençoar, colocar eles no caminho de vida, e que eles seriam uma bênção na face da terra. E nós, queridos, precisamos entender na nossa vida que as nossas escolhas, elas vão determinar as situações da nossa vida. E as nossas escolhas, elas têm que ser escolhas corretas, escolhas certas, porque se você escolher aquilo que é errado, você vai ter que pagar o preço da sua escolha. Então é igual se você fosse comprar um carro, e aí para você dar uma economizada, você compra um carro mais velho, né? E você teria a opção de comprar um carro 0 km, né? Então, dentre uma coisa e outra, qual é a sua escolha? Ah, eu escolho comprar um carro mais velho. Show, sem problema nenhum, é uma escolha sua. Só que esse carro, daqui a pouco ele está dando outros problemas por causa do tempo. Então você agora vai ter que arcar com as despesas desse negócio. Então todas as suas escolhas vão determinar para você aquilo que você vai gastar, aquilo que você vai ter que suportar, aquilo que você vai ter que conviver. Por exemplo, a escolha de um casamento, né? Nós escolhemos casar. Antigamente, o casamento ele era feito pelos pais, né? Então, os pais pagavam o dote da moça para poder ajuntar-se, né, com o esposo. Isso anos atrás, né? E aí havia ali um negócio entre os pais. Hoje, os filhos têm aí a sua oportunidade de escolher. E nós vemos nos dias de hoje pessoas que comungam de diferentes religiões querendo se juntar. E aí o que acontece? Depois que passa um tempo, acabam se degradando por causa de partido político, por causa de religião, por causa de time de futebol. E isso, querido, nossas escolhas. E aí nós temos que entender por elas. É por isso que Deus, ele não te colocou no dilema da escolha. Alô? Da escolha errada. Deus disse para você, escolhe a vida. Deus não te colocou o livre-arbítrio para você cara. Você não tem esse livre-arbítrio. Deus colocou diante de você a bênção e a maldição. E Deus propôs para você escolher o quê? A bênção. Escolher o quê? Ser abençoado. Alô? Deus, ele não te bota em furada. Fica aqui a dica, né? Depois compartilha, né? Deus não te coloca em furada. Você tem uma escolha a fazer. E quando você tem essa escolha para fazer, você precisa perguntar para ele o que é bom para você. E aí, quando ele te falar, aí você faz aquilo que Deus mandar. Porque se você fizer aquilo que Deus manda, você não erra. Alô? Você está aqui?
Deus manda, né, Noé construir uma arca. Mas não era para colocar Noé contra a sociedade ou colocar Noé em uma furada. Não, Deus não coloca ninguém em furada. Era para salvar a vida dele, não só dele como da família. Deus não coloca Abraão em furada quando pede Isaac, né? Parece uma furada, né? Ter que subir para o morro, né? Para poder emolar. E cadê o cordeiro? Né? Deus proverá. E na hora de emolar Isaac, Deus fala, para! Né? E aí está lá o cordeiro para imolar. Deus não queria colocar Abraão em furada. Alô? Deus queria, na verdade, era confirmar, perpetuar a bênção de Abraão, porque Abraão virou patriarca da fé. Por isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Então nós precisamos entender que Deus ele não colocou José em furada. Olha que furada que Daniel entrou na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Ei, Deus não te coloca em furada. Ele pode não te livrar da fornalha, mas Ele está contigo lá dentro. Alô? Você pode até não ficar livre do Covid-19, mas Deus está com você, para você não morrer nesse tempo, porque Ele está propondo para você viver. Ele está propondo para você a bênção, Ele está propondo para você a vida. Alô? Amém ou não amém? Por isso, nós precisamos estar entrando, literalmente, em uma grande realidade de Deus para a nossa vida, que é a realidade de um caminho de bênção, um caminho de vida, e não um caminho de... Por quê? Porque Deus sempre vai garantir a vitória. José foi o maior do Egito. Daniel foi o maior da Babilônia. Alô? Davi, diante de Golias, que furada. Ele virou o rei de Israel. Deus não te coloca em furada. Deus quer te promover. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Quando você escolhe ouvir a voz de Deus e segue, Ele te garante a vitória. Alô? Amém ou não amém? Davi e os seus homens, lá em 1 Samuel 30, versículo 8, põe para mim, Edson. 1 Samuel 38. Davi, ele foi atacado, e Davi ficou sem a sua esposa, Davi ficou sem seus filhos, Davi literalmente foi ali acometido em Ziglag, em 1 Samuel capítulo 30, verso 8, o texto vai dizer assim, Davi, ele vai consultar Deus a respeito dos inimigos que haviam levado as suas esposas e filhos. Verso 8, Davi vai ao Senhor e pergunta para Deus, perseguirei a esse bando de invasores, ou a esse exército, em outra versão, alcançá-lo-ei? E a resposta foi, sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Em outra palavra, receberá a vitória. Alô? Você está aqui? Então, querido, Deus ele não te coloca em furada. E aí Davi vai e ainda escolhe com quantos homens... Alô? Com quantos homens ele ia guerrear? Foi 30 mil, caiu para 10 mil e ficou 400. Que furada! Mas o que Deus fez? Deus garantiu a vitória. Ele foi a Ziglag, conseguiu capturar ali de volta, né? Ele conseguiu recolher de volta tudo que era deles, fora os despojos de Ziglag, e ainda assim levou, né, ali a sua família de volta. Tudo que ele perdeu, ele trouxe, ele recuperou, ele foi restituído. Por quê? Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus. A sua escolha, querido,
é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e decida o que é certo, porque Deus não vai te colocar em furada. Alô? Os discípulos aqui, querido, de Atos capítulo 6, eles escolheram servir o ministério da palavra. Foi fácil, irmãos? Foi fácil isso? É fácil, não é? Você decidir. Às vezes é difícil as pessoas decidirem até a cor da parede, não é? Inclusive tem gente que briga para decidir a cor da parede. Lá em casa não tem briga para decidir cor de parede. A mulher diz, é essa cor que eu quero e é essa que vai ser pintada. Você acha que eu vou brigar por causa de uma cor de parede? Por mim, cada parede tinha uma cor, as quatro cores diferentes. Alô? Eu gosto de colorido, por mim tinha tudo colorido, as 4 cores da parede diferentes, né? Então, querido, nós temos que entender que na nossa vida há escolhas, e as nossas escolhas têm que ser escolhas corretas. Então, escolha ouvir a voz de Deus, porque se você escolher ouvir a voz de Deus, você não erra. Então, essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender se nós queremos escolher aquilo que é bom. Se você quer fazer uma escolha correta, ouça a voz de Deus. Agora, para você ouvir a voz de Deus, é preciso você ir até Deus e parar para ouvir. Porque é um erro muito grande na vida daqueles que creem a respeito da fala de Deus. Por quê? Porque nós falamos muito e ouvimos pouco. E a palavra de Deus é bem clara a respeito dessa questão, né? Que nós precisamos aprender a ouvir mais. Então é muito mais sábio você ouvir do que você falar. As falas que você tem acabam te comprometendo. Então, de muito falar, muita satisfação você vai ter que dar. Então, se você fala menos, você escuta mais. Então, querido, seja um ouvinte. Quando você for lá para o teu cantinho de oração, você vai fazer a sua oração, você vai falar, mas reserve 10 minutos só para ouvir o que Deus tem a falar com você. Porque certamente o Senhor vai falar contigo. Inclusive, querido, não há nenhum contexto bíblico que venha dizer ao contrário de que Deus está calado ou que Deus está mudo. Ao meu ver, Deus fala o tempo todo. Deus está o tempo todo tentando comunicar-se conosco. Deus está o tempo todo tentando comunicar aquilo que é importante para a nossa vida, aquilo que é importante para a nossa escolha. Nós é que não conseguimos ouvir. O barulho à nossa volta é muito grande. Que barulho, pastor? O barulho da confusão, o barulho desse mundo. Esse barulho, ele acaba atrapalhando a sua audição. Uma das propostas do propósito 70+7 é você ouvir Deus na sua vida. Para quê? Para que você tenha uma busca mais intensiva e você possa de fato chegar no final mais robusto de Deus. Você está assim com mais conhecimento de Deus, você está com mais sabedoria de Deus. Para isso, você precisa ouvir a voz dele. Porque se você ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra. Já disse ali Deuteronômio, no capítulo 30. Você está aqui, amém? Amém? Uma segunda coisa que nós precisamos aprender, se nós escolha certa, se nós queremos escolher o que é bom, é ter um bom currículo. Alô? Porque um bom currículo sempre foi uma boa escolha. Alô? Verso 5 do capítulo 6 de Atos diz assim: tal proposta agradou a todos. Então Estevão, porque esse homem chamado Estevão, ele tinha um currículo apresentável. Alô? Hoje somos medidos pelo peso do conhecimento, seja em qualquer área de trabalho. Qualquer área.
Uma pessoa ela é escolhida pela capacidade que ela tem de se relacionar bem com o seu próprio caráter. Vou repetir. Uma pessoa é escolhida pela capacidade que ela tem de se relacionar bem com o seu próprio caráter. Por quê, pastor? Porque existe muito mau caráter. Existe caráter dividido. E o caráter dividido, querido, é igual o demônio que tenta expulsar outro demônio, como Jesus disse, né? Um reino dividido não subsistirá. Então, o cara com uma dupla personalidade, com caráter duvidoso, esse não vai poder resistir diante de Deus. As pessoas podem ser eloquente, comunicativa, né, extrovertida, ter até uma boa índole, mas quando vai pesar o caráter, né, ele tem uma boa índole diante de uma pessoa, mas tem uma má índole diante de um grupo de pessoas. E aí o que aconteceu? Ele colocou o caráter na balança. Ficou um caráter duvidoso. Se alguns políticos, por exemplo, por aí, são mau caráter, não significa dizer que a política forma mau caráter. Alô? Porque a política em si é boa. Ruim são as pessoas com caráter duvidoso. Então não são os políticos que são mau caráter, são as pessoas. Não são os crentes que são mau caráter, são as pessoas, né? As pessoas têm mania de pesar isso na balança. E aí elas começam a generalizar. Igual esse caso que aconteceu aí, que eu não vi, né? Só me contaram, porque eu não estou vendo notícias, mas eu soube da notícia da menina. Eu não quero fazer nenhum jus aqui, mas eu só estou falando do caráter. Por causa do caráter de uns crentes, botou todos os crentes na panela, fizeram uma mexida só e tudo isso aí. Pessoas gerarem dúvida a respeito da outra. Alô? Você está aqui? Ou seja, como as pessoas veem o currículo no quesito caráter, né? Como que as pessoas veem isso? Quando elas pegam o caráter da pessoa ali, né? E aqui nesse texto aqui, há um homem que nós citamos aqui, que tem um caráter que não é um caráter duvidoso, como Estevão. Ele tem um caráter que é irrepreensível. É um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Alô? Uma psicóloga uma vez fez um teste. 15 pessoas numa sala. Não estava na época do Covid-19, não tinha ninguém com máscara, né? Então tinha 15 pessoas numa sala. E em cima daquelas cadeiras de colégio, né? Ela colocou uma folha em branco, um lápis e uma bala. E ela saiu da sala. Por 15 minutos ela ficou fora da sala. E aquelas pessoas estavam ali porque elas seriam escolhidas para um determinado trabalho. E aí quando a psicóloga volta, ela dispensa 90% da sala. Ela manda embora. 90% da sala, ela fala, pode sair. Por que essas 90% dessas pessoas, elas tiveram que sair da sala? Porque 70% das 90% comeram uma bala. 15% dessas pessoas, dessas 90%, elas escreveram na folha. E 5% dessas pessoas, elas escreveram na folha e comeram a bala. Qual foi a ordem da psicóloga quando ela saiu da sala? Nenhuma. Ela simplesmente saiu e ficou 15 minutos fora da sala, observando o comportamento das pessoas. Alô? Você está aqui? E aí, querido, nós precisamos entender que isso está baseado no currículo
das pessoas, aquilo que você apresenta para as pessoas. Alô? Estevão, ele estava aqui como homem, e não só como homem, ele estava cheio de fé, e como não se bastasse, ele estava também cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer mostrar um currículo legal para esse mundo? Seja cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Alô? Isso é ter um currículo irrepreensível. Um currículo que vai fazer com que você escolha as coisas boas, as coisas certas. Inclusive, se é certo escolherem você para algum tipo de trabalho, vão olhar para você e vão escolher aquilo que é bom, porque você é bom. Alô, você está aqui? Somos uma carta aberta ao mundo. Nós, evangélicos, somos uma carta aberta ao mundo. Inclusive, eu que estou aqui de frente da câmera, colocando a minha cara a tapa. Você está aqui, amém? Amém. Alô? Agora, o que o mundo vai ler na sua vida? O que o mundo vai ler ao seu respeito? O que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer? Isso é o que você está apresentando ao mundo diante de Deus. E você precisa entender que o seu caráter, gerado diante de Deus, vai colocar diante de você escolhas. E as escolhas que vão vir para você são as melhores. E você precisa escolher aquilo que é bom para você. Alô? Amém ou não amém? Então, para fazer uma boa escolha, é bom ouvir a voz de Deus e ter um currículo cheio de fé e do Espírito Santo. Mas uma terceira coisa eu quero fazer aqui como colocação e aprendizado para nós essa noite. Versículo 2 e 4 do capítulo 6 de Atos, na tela. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesas. 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Alô? Qual é a terceira coisa, pastor, para ter uma boa escolha ou para fazer uma boa escolha? Tenha sabedoria na hora de escolher. Alô? Cheios do Espírito Santo de sabedoria. Então, na hora de você escolher, você tem que escolher aquilo que é bom. Ou seja, tenha sabedoria na hora de escolher. Os discípulos, eles reconheceram que precisavam de ajuda, por exemplo. Ou seja, você entender que você precisa de ajuda para fazer determinada coisa, isso é uma boa escolha. Escolher pedir ajuda. Querido, eu tenho conhecimento de muitos casais que eles se arrebentam no casamento, porque em momento nenhum eles conseguem pedir ajuda de alguém. E aí, eles tentam, estica a corda, até que um momento, uma das 3 dobras se arrebenta. Porque Jesus disse que o cordão de 3 dobras dificilmente se rebentará. Né? Então, qual é a temática do cordão de 3 dobras? Sempre foi a temática do homem, de Jesus e da mulher. O homem, Deus e a mulher. Alô? É o cordão de 3 dobras. Dificilmente se arrebentará. Significa dizer que é difícil, mas pode vir a arrebentar. E como que arrebenta? Arrebenta um de cada vez. Alô? Arrebenta um de cada vez. Então são 3 dobras. E aí o casal vai esticando.
a primeira corda que rebenta é o vínculo com Deus. Por quê? Porque eles moram no mesmo teto e já não querem mais ir buscar a presença do Senhor. Na hora da oração, já não oram mais. Na hora do jejum, já não jejuam mais. Na hora da leitura da palavra, já não leem mais. Então a primeira dobra é arrebentar. Depois de esticar muito, não estou falando que já arrebentou de vez, não. É esticando, vai tentando, puxa daqui, vai. E aí chega uma hora. Então nós precisamos colocar sabedoria nesse negócio. E uma coisa que os discípulos foram muito sábios, foram pedir ajuda. Isso foi parte da sabedoria. Puxa para mim no verso 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles escolheram o ministério, eles se empenharam no ministério, eles colocaram outras pessoas em outros ministérios. Exatamente para quê? Para que não rebentasse o ministério deles. E eles ficarem sufocados em querer fazer tudo. Alô? Então, querido, nós precisamos entender isso no nosso coração. Por quê? Porque senão, querido, a gente vai ficar cansado de tanto fazer e sem pedir ajuda. Alô? Inclusive, eu quero fazer um apelo aqui pelo Facebook. Me ajudem. Eu estou aqui há 6 anos pedindo vocês para me ajudarem a ser pastor. Eu estou aprendendo esse negócio. E aí, para aprender, a gente precisa ir junto. Amém? Você está aqui? Amém. Uma outra coisa que eles fizeram para agir com sabedoria foi priorizar o ministério. Eles priorizaram o ministério deles. Então, o ministério deles era a oração e o ministério da palavra. Então, eles priorizaram isso. Eles podiam fazer as outras coisas? Eles podiam, mas eles estavam ali focando. E qual é a temática nossa nesse propósito? É nós focarmos no ministério. O nosso objetivo é alcançarmos 500 pessoas. Nós precisamos focar no objetivo. Você vai aprender, irmãos. Você vai aprender, fica tranquilo, fica calmo. Você vai aprender, você vai entrar nessa linha aí e você vai aprender isso até dezembro, em nome de Jesus. Quando chegar em janeiro, você vai começar a tramitar por os caminhos que vai levar o seu coração a amar pessoas, a querer ver vidas salvas para o reino do eterno, a entender que daqui a pouquinho nós atingimos o alvo com menos tempo do que 6 anos e 5 meses. Pastor, mas 6 anos é muito, irmãos. Eu já estou aqui há 6. Se fosse muito, a gente já tinha 500 aqui dentro. Você está aqui, pastor, mas fica tranquilo. Nós estamos fazendo escolhas. Deus está peneirando a nação santa dele. A Israel de Deus está sendo peneirada com Covid-19. Alô? E vai ficar em pé todos aqueles que querem agradar o Eterno. Todos aqueles que querem entrar e galgar o reino do Eterno. Todos aqueles que querem entrar no céu vão ficar de pé e vão permanecer como remanescentes. Alô? Você está aqui? Sabe, uma outra coisa que eles fizeram, que é um ato de sabedoria, ele contou com outros. Né? Por exemplo, eu conto com pessoas aqui. Eu estou aqui, mas eu conto com pessoas. Né? Eu conto com o Edson, eu conto com a Geiciane, eu conto com a Ana, conto com a Ida, conto com a Neia, que é do Cineia. Né? Eu conto. Por quê? Porque para você chegar aqui, por exemplo, e encontrar o altar brilhando, você precisa de ajuda. Alô? Amém ou não amém, né? Amém. Você precisa de ajuda. E a gente precisa entender isso, porque a gente não pode ficar acumulando e não conseguindo fazer nada. Então a gente vai aprender isso para quê? Para nós fazermos as nossas escolhas corretas, ouvindo a voz de Deus. Alô? Gerando na nossa vida fé, sendo cheios do Espírito Santo de Deus e gerando na nossa mente a
sabedoria. E aí daqui a pouco você vai tomar umas decisões e falar, essa foi a decisão correta que eu fiz. Alô? Você está aqui? Amém ou amém? Isso, querido, proporciona, sabe o quê? Isso proporciona paz para a realização do reino de Deus na terra. Porque agora os discípulos, eles passaram agora a ficar tranquilos. Por que eles ficaram tranquilos? Porque eles sabiam que agora não estava o encargo sobre a vida deles de ter que cuidar de uma coisa e de outra. Alô? É igual esse som ali, né? Eu estava colocando o notebook aqui, e aí eu ligava ali, e eu ligava aqui, e aí com ele lá, eu já fico mais tranquilo, porque agora ele me ajuda. Daqui a pouco a gente vai saber transmitir o culto ao vivo. Aí, em vez de ter um celular direcionado de frente, nós vamos ter dois, um lá e outro aqui, sendo transmitido pelo Facebook e YouTube com dois celulares. Isso é fácil, mas eu dependo de quê? Do outro. Então é sábio você depender do outro, você pedir ajuda do outro. É até ruim, né? Não é pejorativo, mas não é depender, é contar com o outro, né? É você contar, é você saber que você pode contar com aquela pessoa, né? É a pessoa falar, tamo junto, mas é falar tamo junto quando você ligar para ela, de fato, te todos os níveis e áreas da sua vida, para tudo. É só você pensar. Por quê? Porque a tua vida está toda baseada em escolha. Alô? Você escolheu estar aqui. Você escolheu Jesus. E aí, querido, em resposta à sua escolha correta, em resposta a ouvir a voz de Deus, em resposta a estar cheio do Espírito Santo, cheio de fé, em resposta a essa sabedoria, você gera a paz, a alegria, o sucesso, o prazer das realizações, porque as suas escolhas vão determinar aquilo que você vai realizar. Alô? Amém ou não amém? Amém. Se alguém escolhe fazer uma faculdade de engenheiro, dificilmente ele vai ser um motorista. Alô? Se o cara faz uma faculdade de advogado, talvez ele esteja pensando até em juiz, em delegado, né? Em algo mais, por causa da faculdade que a pessoa faz. Ela escolhe uma área, né? E ela precisa entender que aquela área vai levar ela a um determinado lugar, a uma determinada finalidade. Quando eu, na época que fiz, né, na época que eu estudei o segundo grau, que era, né, chamado o segundo grau, na época eu escolhi formação, tinha formação técnica, né, e tinha formação geral, né, e aí, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de auxílio a respeito da minha escolha, eu escolhi o quê? Vou mandar geral. Escolhi formação geral porque eu ia mandar geral. Eu não escolhi formação geral porque eu sabia que eu estava escolhendo, não. Eu escolhi porque eu pensei que eu ia mandar geral. Que eu ia ter um conhecimento generalizado de tudo. Mas na verdade eu tive um conhecimento foi genérico. Né? Então a gente precisa entender que a gente precisa agora fazer boas escolhas. Quando eu escolhi ser pastor, porque a palavra de quem é relacionado com a vontade de Deus, a minha escolha está relacionada a ouvir a voz de Deus, porque eu tenho um chamado, né? Esse meu chamado me direcionou a ser quem sou hoje, né? Sem ser pastor hoje, quem eu sou? Eu não sou ninguém. É por isso que sem Deus, a gente não é ninguém. Deus continua sem Deus, sem o homem, continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus, alô? Veja para mim, para finalizar,
Atos capítulo 5, no verso 15, diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas, macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. E quando ele passava, aquelas pessoas eram curadas. Meu Deus. As escolhas desses homens de Deus foi muito poderosa. A escolha deles era tão poderosa, que só a projeção da sombra de Pedro curava as pessoas. Só em projetar a sombra. Hã? Você está aqui? Alô? Amém ou não amém? Então comece a escolher o Senhor. Escolha hoje Jesus. Escolha hoje o Espírito Santo de Deus. Escolha mudar o caráter hoje. Alô? Escolha ter fé hoje. Em nome de Jesus. Escolha ser curado hoje. Escolha ser feliz hoje. Escolha hoje deixar o passado. Alô? Você está aqui? Por quê, pastor? Porque o Eterno vai te recompensar. Ele vai, literalmente, começar a acrescentar na igreja aqueles que devem ser salvos. O Eterno vai recompensar uma igreja que escolhe ouvir e se dedicar a Ele. Alô? Versículo 7 de Atos 6 diz assim, e aí eu finalizo. Atos 6, 7, na tela. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqueles que não acreditam que Deus existe passarão a acreditar por causa de você. Alô? Deus vai acrescentar nessa igreja muita gente só por causa de você. Alô? A palavra de Deus, ela é espalhada, ela crescia, o número de crentes, né? E esses crentes, eles não eram ovelhas, esses crentes eram discípulos. O que é o discípulo, pastor? É aquele que imita o mestre. Meu filho hoje estava falando, pai, eu sei toda a sua fala quando o senhor vai começar o culto. Eu fiquei todo bobo. Aí, shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus. Eu morri de rir. Até a minha sogra hoje mandou para mim um áudio, ela falando, você está aqui? Isso é gerar pessoas que imitam você porque você imita a ele. É gerar discípulo. As suas escolhas passarão a ser boas escolhas quando você decidir ouvir a voz de Deus, quando você decidir gerar fé, ser cheio do Espírito Santo, e quando você apresentar diante do Senhor tudo aquilo que você tem para mostrar para Ele, como um crente que escolhe com sabedoria. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra como da parte do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Amém?
Deus possa abençoar você aí de casa, aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Que você possa escolher com sabedoria. Deixa eu orar por você mais